Aleluias. Pastor Jean. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, André. Que ambiente maravilhoso. Que clima tão gostoso que está. E eu quero aproveitar ao máximo esse tempo para compartilhar uma palavra de Deus ao coração de vocês. Vocês estão com o coração pronto aí? Preparados? Então tá, vamos lá. Para quem está visitando, deixa eu me apresentar, meu nome é Jean e também sou um dos pastores dessa igreja. E nós estamos na série O que Deus Uniu, falando sobre família, casais, e hoje eu quero falar sobre criação de filhos. Mais especificamente sobre a influência da tecnologia na criação dos nossos filhos. Isso é uma realidade. Então, o destino dessa mensagem, nós vamos falar sobre tecnologia, internet, redes sociais, alguns cuidados. E o tema que eu escolhi para definir essa mensagem é esse: pais analógicos, filhos digitais. Na verdade, depois que os meus dois avós, de 85 anos, entraram no grupo de WhatsApp da família, eu acho que não são tão analógicos assim. Mas eles estão lá, a tecnologia está chegando e estão participando, né? Meu avô é engraçado que ele chegou e falou para mim assim, ó: ô meu neto, entra aqui nesse e-mail para mim aqui, ó. Eu falei, avô, qual é que é? Aqui, ó, www. Ponto Google. Como é que é, avô? Google. Ah, então tá, avô, Gmail. Então tá, vamos entrar aqui então. E eles estão lá, cuidando da continha deles do banco, já nos aplicativos, bem faceiros. Então essa é uma realidade que está tomando conta desse período pós-moderno, e a gente precisa abordar esse tema de uma forma saudável e entender como criar os nossos filhos de uma forma saudável. Porque esta é, sim, uma das responsabilidades que todos nós pais temos. O Alex acabou de dizer que os filhos são heranças de Deus. Então, nós cooperamos com o Senhor, né, com essa responsabilidade de cuidar dos filhos. Abra sua Bíblia aí em Provérbios 22:6. Do livro de Provérbios, esse é um dos versículos mais, se não o mais conhecido, que fala de criação de filhos. Provérbios 22:6. Vou projetar aqui para quem não... Aí. Acharam? Vamos lá? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. De novo, ensina a criança aonde? No caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Dele de quem? Do caminho que foi ensinado. Só que eu quero fazer uma proposta aqui para vocês, antes de eu seguir entrando nesse assunto de tecnologia e, enfim, nessa proposta do digital, eu gostaria de fazer aqui um momento nostalgia, tá? Se você aqui é pai, é mãe e tem mais de 30 anos, com certeza você vai se identificar com algumas coisas que eu vou te mostrar aqui agora. Vamos fazer uma viagem no tempo e voltar lá para ver como que era a sua infância. Talvez nós encontramos lá alguma coisa que seja extremamente útil para o seu filho hoje. Dá uma olhada aí. Esses aqui eram nossos brinquedos. Separei todas essas imagens com as que eu mais me identifiquei. Pela risada de vocês, eu acho que vocês se identificaram também. Vai e vem, mola maluca, bate-bate. Olha esse ioiô ali, cara. Pula pirata.
Topodídio, quem lembra do Topodídio? Cara, o He-Man, Bogobol, a galinha. Quem aqui tinha medo do Fofão? Diz que tinha uma adaga dentro dele, tinha um mistério que tinha uma adaga dentro dele lá, era uma coisa meio maluca. Ferrorama, enfim. Todos esses brinquedos que vocês estão vendo aqui, não sei se tem algum que passa de R$100. Eu acho que todos eram muito baratos. Se fosse, claro, hoje são extremamente caros, mas coisas muito baratas. Mola maluca. E o que dizer então das brincadeiras da nossa época? As brincadeiras, se você vê isso e pensa que é munição, vocês se lembram da Guerra de Mamona? Cara, que não precisava nada, era só passar por um pé de já saía a guerra. Jogar taco, uma para trás, seco molhado. No ar entrega os tacos. Bolinha perdida. Mudes. Limps, não dou limps. Enfim, ali aquele guri na árvore, eu já imagino ele assim, ó. 26, 7, 8, 9, 30. Tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5. Que te contava de um jeito diferente, né? Não era 31, 32, é tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5. Pé de lata. Enfim, o que nós precisávamos era da criatividade, porque qualquer objeto se transformava em algo muito legal. Por exemplo, uma pedra. A gente pegava uma pedra e jogava chimpa. Jogaram chimpa. Ou pegava um varal, uma corda, amarrava no poste e na cerca da casa e já virava uma rede de vôlei. Ou um caco de tijolo, a gente riscava no chão e já rolava ali a sapata. A amarelinha, eu não sei se eu conheço como sapata. Vamos jogar sapata. Eram coisas extremamente simples e extremamente lúdicas e pedagógicas e que a gente olha dá até uma certa saudade, uma nostalgia de o quão bom foi vivermos os anos dourados. Anos em que a minha mãe dizia assim, ó, é o seguinte, quando acender a luz do poste, tu vem para casa para tomar banho. Aí eu ia lá, comia, tomava banho, e o que eu fazia? Ia sentar no cordão da calçada, para conversar com os amigos. E era maravilhoso, maravilhoso. É uma pena que a gente está bastante restringido em relação à criação dos nossos filhos. Mas enfim, vamos lá. A pergunta é, o que mudou? O que mudou? Vamos de volta para o futuro. Vamos voltar agora para 2019. O que mudou? Esse aspecto todo de tecnologia que está nos envolvendo e que fazem parte da nossa realidade hoje, não tem mais como parar. Começa a trazer um novo conceito e uma percepção diferente de ver a vida, de aprender sobre a vida. Olha, dá uma olhada nisso aqui. A tecnologia está inserida em todos os aspectos da sociedade. Quem aqui gosta de tecnologia? Vou falar sério, na verdade a gente não gosta, a gente ama a tecnologia. A gente é apaixonado por tecnologia. É tão bom não precisar ir para um tanque lavar roupa. Você lembra como é que era? E batia, via minha avó batendo assim, virando. Ou pegava de duas para torcer a roupa para secar. Era um dia inteiro para lavar a roupa. Hoje a gente abre a máquina, bota ali, aperta 2, 3 botões e ela já te entrega seca, prontinha. Umas encolhe, que é no caso essa minha camisa aqui. Né? Tá uma encolhida. Mas enfim, é bom a tecnologia, tem nos abençoado muito. E a gente fica de uma certa forma até, cara, impressionado demais com todo esse avanço. Não sei se vocês sabem, mas em 2018, ano passado, saíram os primeiros Uber sem motorista.
Em países como Estados Unidos, Alemanha e alguns outros, você chama no aplicativo o carro e vem só o carro, estaciona, você entra e o carro te leva. Casas hoje totalmente automatizada, você programa a sua casa para ela despertar, tipo assim, vou acordar às 7h15. Então a casa, 7h15, ela desperta, ela vai abrir a janela, ela vai ligar a cafeteira, ela vai ligar a TV no canal de notícias e você vai só descer com cheirinho de café. Não é meu caso. Mas já tem. E cada vez mais acessível. Hoje é possível fazer uma cirurgia estando em outro país, você consegue fazer uma cirurgia. Tem um vídeo muito legal no YouTube que é um cara costurando uma uva, a pelezinha de uma uva, só que o detalhe é que aquela uva está dentro de uma garrafa de vidro, então ele está lá dentro costurando, fazendo aquela cirurgia. É incrível, é incrível. Na agricultura, hoje um trator elimina o trabalho de 300, 400 pessoas, porque tudo por GPS, ele vai lavrar a terra, ele vai plantar, ele vai colher, ele vai separar e ele vai te entregar ensacado, pronto. Só falta vender para ti. É incrível. Sem falar ainda da SpaceX. Eu gosto muito dessa questão espacial. E se tudo der certo, os planos dos caras é em 2022 mandar a primeira tripulação a Marte. É incrível o que os caras estão desenvolvendo de tecnologia e é assustador. Eu sigo eles, as páginas deles e os testes que eles fazem. Isso aqui é muito legal, o que vocês estão vendo ali, ó. Aquele lá é o Falcon Heavy, que é tipo assim, para a NASA custava muita grana mandar um satélite para colocar em órbita. Os caras inventaram o quê? Eles inventaram tipo um drone, que é capaz de levantar toneladas, que vai lá, coloca em órbita, volta e pousa. E está pronto, está resolvido. É incrível. Enfim, são muitas coisas que estão nos envolvendo. E talvez você até se sinta um pouco meio analfabeto digital. Já ouviram essa expressão? Uma pessoa ser analfabeta digital. A grande verdade é que todos nós, um pouquinho somos. Um pouco somos analfabetos. Sabe por quê? Porque segundo algumas revistas, cerca de 3 novos produtos são lançados por dia nessa área de tecnologia. Todo dia, 3 novos produtos. Alguém consegue se contextualizar com isso tudo? Não tem como, é muita coisa. É muita informação. Só que nós vivemos exatamente um grande paradoxo de por um lado, nos impressionarmos com tamanha evolução. Nunca na história da humanidade algo tão fenomenal aconteceu no âmbito da tecnologia. Nunca. Nós estamos vivendo esse período. Nos impressionamos com a internet, celulares, transmissores, mapeamento do DNA, transplante facial e tantas outras coisas. Por um outro lado, percebemos que no aspecto moral, espiritual, ficamos tanto que um pouco estagnados. Em alguns casos até declinamos ainda mais. Porque de um lado tem um avanço e no outro lado nos apavoramos com o índice de gravidez na adolescência, com o índice de abuso infantil, o índice de miséria, o índice de aborto, pornografia, política e tantas outras coisas nos assustam hoje nesse mundo moderno. Porque esses valores estão se diluindo nessa falsa ideia de que estamos evoluindo. Portanto, significa que, apesar de todo o avanço tecnológico, toda essa sensação de progressão, existem coisas que são, sim, do caráter de responsabilidade humana, no âmbito, na esfera moral, espiritual, de cuidado. E é dentro disso que a palavra de Deus vem mais uma vez e diz: ei,
Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Instrui ele, treina ele, capacita ele, para que ele consiga andar enfrentando os desafios da pós-modernidade, os desafios da geração dele. Mas onde entram nossos filhos nisso tudo? Dá uma olhada aqui. Hoje toda criança que já ingressou e tem, 7, 8 anos e está no ensino fundamental, eles não sabem o que significa um mundo sem internet. Eles não sabem. Estão cercados de todo estímulo, estão cercados de coisas que já fazem parte da vida deles e eles não conseguem se perceber sem isso aí. Hoje eu olho a minha filha com 4 anos e parece que ela mexe no celular melhor do que a minha mãe, que tem 64 anos. Que eu cheguei de férias, vou mostrar, mãe, olha aqui as fotos, ó. Daí ela pega e fica olhando, tá, mãe, como é? Eu falei, só passar o dedo, mãe. Ela, ai, já mexi tudo aqui, dá uma olhada aqui, não sei como é que é. A minha filha não, ela vai com o dedinho direitinho lá. Quando está assistindo no YouTube, ela fica com o dedinho lá no cantinho. O que eu filha? Não, pai, tem que estar aqui, ó. Ou pular o anúncio. Para pular os 5 segundos ali. Cara, como assim, velho? Com 4 anos. E a internet, sem dúvida, é uma das maiores invenções da humanidade. Ok? A intenção aqui de eu compartilhar essa palavra com vocês não é dizer do que é certo e o que é errado, né? Se é certo, se eu abrir e fazer, o que vocês acham? É ruim ou é bom? A gente vai entrar horas aqui debatendo sobre isso. Mas é como tentar te ajudar. Qual a diferença entre o remédio e o veneno? É a dosagem. Remédio é remédio, mas dependendo da dose que você tomar, não é mais remédio. Ou até mesmo o veneno. Tem coisas que nós tomamos que é um veneno. Uma picada de cobre você vai tomar um veneno. Mas na dosagem certa é um remédio. Então isso tudo depende. A internet, sem dúvida eu olho e vejo que é uma das maiores invenções da humanidade. Em 1969 foi enviado o primeiro e-mail, a internet era de uso exclusivo militar e depois foi se popularizando e chegou até nós e é o que é hoje. Quantos aqui têm acesso à internet? Ou já acessaram a internet? A maioria. A maioria. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Você sabe quanto tempo você fica navegando na internet? Você sabe? Quanto tempo você fica navegando? Quanto tempo você fica online? Numa pesquisa apresentou que, em média, nós damos 2.617 toques na média por dia no celular. 2.600 toques na tela de um celular durante o dia. Não precisa levantar a mão, mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quantos pais aqui deixam o acesso liberado para os seus filhos, sem supervisão? Com certeza tem pais, não, confio nele, não, confio, beleza, eu entendo que é uma relação de confiança. Mas é uma relação, e eu quero despertar você, para que dá uma revisada nessa noite, para ver se não está sendo um ato de permissividade da sua parte. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho. Ei, seja responsável com o teu filho. Faça isso. Intensifica a relação com o teu filho. Capacita ele, treina ele, desenvolve ele. Para que ele envelheça e entenda e continue no caminho que você criou para ele. Gente, todo esse lance de um modelo híbrido, de uma criança nascer e decidir a sexualidade dela,
Para mim, soa muito mais como uma falta de responsabilidade do pai, porque isso exige de eu ser um exemplo e um modelo para o meu filho. Então, o que eu faço? Eu abro mão dessas responsabilidades e deixo ele escolher. Nós somos um casal aberto, liberal, mas não, a palavra de Deus diz não, não seja permissivo. Pelo contrário, intensifica. O filho é como uma flecha, que você estica e você estabelece um alvo para ele. Faça isso na educação do seu filho. Cerca de 4 bilhões, nós estamos chegando a 8 bilhões, se já não chegamos. Nossa população mundial, 50%, quase 50%, já tem acesso à internet. Somos 4 bilhões de pessoas conectadas hoje nas redes sociais. O Facebook já chegou a 2 milhões de pessoas, é um dos maiores eventos. Nunca na história da humanidade aconteceu algo desse tipo. Tantas pessoas reunidas num só lugar. É incrível, é incrível. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. O Brasil é o 4º país com maior número de usuários, de pessoas que acessam a internet. O primeiro é os Estados Unidos, China e a Índia. E depois vem o Brasil. O Brasil tem 120 milhões de pessoas que acessam a internet. Só que, infelizmente, o Brasil é o país número 1 no nível de permanência. O brasileiro é quem mais fica conectado online, navegando nas redes sociais. Estima-se que um brasileiro chega a ficar 6 horas nas redes sociais. Volto a falar. O problema não é a existência, não é o uso. O problema é o excesso. Qual a diferença entre o veneno e o remédio? É a dosagem. Pai, mãe, nós precisamos dosar. Nós precisamos saber se a utilização dos nossos filhos com relação a esse mundo virtual está sendo efetiva ou não. E como podemos saber que o uso da internet está sendo excessivo? Numa outra pesquisa, muitos jovens responderam que a primeira coisa que eles fazem quando acordam de manhã, sabe o que é? Olhar as redes sociais. E a última coisa que eles fazem antes de dormir, sabe o que é? Olhar as redes sociais. Nós estamos vivendo um efeito manada, um efeito cardume. Todo mundo vivendo e alguém se sente mal. Alguém se sente mal aqui quando fica um dia, 2 sem telefone? Gente, parece que esse negócio faz parte do nosso corpo, parece que ele é um membro. Que quando eu perco meu celular, parece que eu perdi um pedaço da minha vida, da minha história. Psicólogos já estão trazendo nomes de doenças. Existe uma doença chamada nomofobia. Já ouviu falar? Que é nomobiofobia, que é a fobia pela falta de telefone. É simples assim. Eu não sei se tu já passou alguma vergonha com algum amigo lá na tua casa, numa janta, e de repente tu diz assim pro teu filho: o pai precisa do telefone, empresta aqui para mim. E ele desespera e diz: não, porque eu estou vendo meu jogo, porque eu estou usando. E ele entra em crise, por causa que você não pode usar o seu aparelho. São fortes indicativos de problemas na criação do seu filho. Gente, quanto mais tempo a criança permanece nas redes sociais, menor serão as suas habilidades de convívio. Isso já está comprovado. De muitas pesquisas, muitos psicólogos estão abordando esse tema. Quanto mais tempo uma criança permanece nas redes sociais, menores são as suas habilidades de convívio. Por quê? Porque nas relações virtuais você não vê o outro. Você não faz a leitura emocional do outro.
Você não percebe a linguagem não verbal do outro. O ápice de uma cultura, que uma cultura pode produzir, é a sua linguagem. As crianças estão crescendo e desculpa a palavra, mas se idiotizando tanto, que nós estamos perdendo todo um aspecto da linguagem formal. Nós estamos perdendo isso. Sociólogos estão assustados exatamente com esses resultados. Daqui a um tempo, coisas como ironia, sarcasmos, que são aquela coisa que você diz ao contrário e a pessoa está entendendo o que tu está falando. Pô, emagreceu, hein, meu? Que no caso, os guris sempre folgam em mim. Em 2 semanas tu perdeu 15 dias, hein? É ironia, estão brincando comigo. É uma forma de me elogiar. E o que eu faço? Fico bravo com eles? Eu digo, não, cara. Vamos sair desse assunto. Olha só. No processo de formação de uma criança, existem 3 eixos que são fundamentais para um bom desenvolvimento. O primeiro dele é o sensorial. Sensorial, tudo que é sensorial. O cheiro, o olhar, o ouvido, o toque. Tudo gera estímulo. Vocês já tiveram um bebê e perceberam o quanto ele bota coisa na boca, o quanto tem livrinhos, que uma página é áspera, a outra é fofinha, porque ele está se descobrindo através de uma questão sensorial. A segunda é um fator social. Todos nós só conseguimos nos desenvolver quando estamos em sociedade. Porque eu começo a espelhar o meu comportamento com o do Renato, o meu comportamento com o do Vini, e consigo me enxergar dentro disso. E o terceiro é um aspecto psicomotor, né? Que é a questão de correr, mexer, se movimentar. Faz um teste com teu filho. Chama ele, vem aqui. Vem aqui. Corre. Lá na árvore, lá. Encosta na árvore e volta. Por quê? Corre. Só corre que eu quero te ver. Se ele sair meio... Porque os pés parecem que não sabem correr hoje, Vini. Parece que não sabe correr mais. Talvez tenha alguma coisa meio errada. Sabe por quê? Porque todo esse negócio aqui que eu falei, na nossa geração, lá nos anos 80, 60, 70, eles aconteciam de uma forma lúdica. Onde? Eles aconteciam no campinho, na rua, no quintal, na pracinha. Era ou não era? Tu sentava na bicicleta e saía, meu. E aí caía, levantava e dizia, meu, até aqui eu não posso dobrar, tem que ir até algum outro parâmetro. E tu ia aprendendo e descobria as coisas. O eixo gravitacional se estabelecia por aqui, em algum lugar que tu sabia. Por uma questão sensorial, lúdica. Quanto mais tempo de permanência nas redes, mais agressivo seu filho vai ficar, menos tolerante, menos empático, maior o nível de irritabilidade, perda de atenção, falta de organização, falta de foco, tristeza, depressão. Aonde que eu iria ouvir falar sobre criança com depressão na minha época? Na minha época, ir ao psicólogo era gente que, meu, tinha que estar muito louco para ir no psicólogo. Claro, né? Desculpa aos psicólogos que fazem um trabalho maravilhoso aqui. Me tolerem um pouquinho nessa hora que tem exceções do que eu estou falando. Mas enfim, já vou começar a concluir. E existem muitas pessoas, muitas crianças que estão perdendo o senso do que é mundo real e do que é o mundo virtual. Muitas crianças estão se perdendo nisso. E aí eu queria dizer para você, mais uma vez, é a nossa responsabilidade de instruir os nossos filhos quanto aos desafios dessa geração. É a nossa responsabilidade. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho,
não se desviará dele. Essa primeira orientação é dirigida primeiramente aos pais. A você, pai, a você, mãe. E é importante lembrar, para que os pais não caiam na tentação, no erro de terceirizar isso para a escola. Não, mas é uma escola de educação cristã, botei meu filho. Não se omita. Não terceirize isso para a igreja. Não faça isso. Porque a primeira pessoa, a primeira referência que essas crianças, que esses filhos terão a respeito de quem Deus é, são vocês. Você é a Bíblia do seu filho, pai. Você é a Bíblia para ele diariamente. Intensifique isso. Treine, capacite, desenvolva de uma forma customizada, personalize esse ensinamento, essa educação. Ou acho que a melhor palavra sobre isso seria promover. Promova para o seu filho um crescimento, uma educação de qualidade. Promova, faça isso. Não pense que o seu filho vem pronto, porque ele não veio pronto. Ele não veio. Primeiro coloque alguns sinalizadores, vai entendendo como é que está rolando isso aí. É meio novo para ti, beleza? É, para nós também. E por isso que a gente está abordando aqui nessa noite esse tema. Mas vai colocando alguns sinalizadores, comparando em relação ao comportamento do seu filho. Por quê? Porque se você não fizer manutenção preventiva, quando você tiver que fazer uma manutenção corretiva do seu filho, pode ser muito mais trabalhoso e demorado. Você pode chorar muito. E aí existe uma diferença, talvez, de pais que de noite deitam e choram pelo seu filho, que talvez está distante do caminho do Senhor. E isso é interessante, porque não são pais que choram por si mesmo, porque eles entenderam que o esforço deles foi dedicado, que a semente foi colocada para que o filho crescesse e amasse o Senhor. Eu entendo que agora, a partir de agora, é uma decisão dele, mas da minha parte todo o empenho foi dedicado. E é isso que eu chamo você nessa noite. Estabeleça limites, sim. Estabeleça limites de acesso ao seu filho, estabeleça isso. Se eles forem um pouco maior e já querem um pouco mais a privacidade deles, eu sei, mas tenta negociar isso. Coloca o computador num lugar onde todo mundo da casa tem um pouco de acesso também. Se você precisar aprender como se verifica um histórico de navegação, entra lá no YouTube e coloca assim: como visualizar histórico de navegação. Bota exatamente assim, que com certeza você vai achar vídeo que vai te ajudar. E se você, pai, precisar ter uma conversa difícil com teu filho, tenha, pai. Se prepare para falar a verdade em amor. Porque o maior problema não é da verdade ser dita. A maior dificuldade nossa é conseguir dizer a verdade em amor. Nós sempre lutamos pela razão. Não, porque agora eu vou falar, porque eu te falei, porque... Calma. Seja estratégico nos teus objetivos de criar o filho. Você é muito mais velho que ele. Você é muito mais maduro. Você tem a obrigação de ser um pouco mais paciente. Lembre-se que ele está te vendo, te observando. Pai, seja estratégico, faça isso. Não seja ingênuo quanto às postagens e fotos do seu filho. Chame sua filha e converse com ela sobre pudor. Chega e diz: filha, tu tá uma gata, hein? Eu vou um dia dizer isso para minha filha, eu já digo. Mas eu acho que tu passou um limite, filha. Tu passou um limite. E tu tá expondo o teu corpo.
para um monte de gente que não quer nada contigo, a não ser te usar. Eu te amo e por isso eu falo essa verdade, filha. Sabe, é importante. Não adianta colocar a sirene tipo... Gente, desculpa, foi lamentável, é triste, mas eu fiquei muito indignado quando ouvi o CEO lá da Vale falando da sirene de Brumadinho. Não, ela não funcionou porque a lama, né, levou ela. Não, peraí, cara. É tipo a gente instalar aqui um sensor de fumaça, mas daí não funcionou porque pegou fogo, né, Vini? Como assim? Mas ele não tinha função de detectar esses detalhes mesmo? De prever, a função dele não era isso, tocar e prever os detalhes para que as pessoas pudessem viver. Não espere vir um avalanche sobre a vida do seu filho e depois você chorar e jogar tudo isso para Deus. Não faça isso, pai. Não faça isso. Faça o quê? Ensine o teu filho no caminho em que ele deve andar. Seja estratégico. Mas eu não sei, eu também não sei. Eu sou analfabeto digital, você é também, eu sei. Tem coisas que é novidade para nós. Mas é o que nós vamos fazer hoje. Pedir ao Senhor que nos dê sabedoria. Pedir ao Espírito Santo de Deus que nos instrua, que nos dê coragem. Muitos pais não se posicionam com os filhos porque trabalham demais. Aí tem o peso da culpa de chegar em casa e dizer: eu não quero ser o pai chato, né? Porque daí tem que chegar agora e ficar só cobrando esse guri. Pai, faça isso, seja um pai chato. Não é todo dia, não precisa ser todo dia, calma. Mas exerça esse papel. O seu filho precisa entender isso. Estale as sirenes, estale os limites para ele. E eu tenho uma ideia, eu quero te mostrar hoje aqui. Tem um videozinho bem curtinho, de 2 minutos, de uma ideia. E eu quero que você leve essa ideia para sua casa. Pode passar para nós aí, Mateus. Desculpa, ele vai trocar ali. Isso foi uma experiência que a Unimed fez no Paraná. Talvez alguém já assistiu esse vídeo, tá? Mas a Unimed fez essa experiência e foi muito legal. Se estiver pronto, pode soltar aí. Para que a noite de vocês seja mais agradável. Então, um guardar-roupa aqui do lado de cá e outro do lado de cá. Desafio da caixinha. As crianças não resistiram, né? Todo restaurante devia ter uma caixinha dessa, né? É verdade. Então essa aqui é uma ação da Unimed Maringá. Então ela vai pagar o jantar de vocês. E o mais legal é que esse dinheiro, o mesmo valor, vai ser revertido para uma instituição de caridade. Bom, hoje ficar 2 horas sem mexer no celular durante o jantar foi meio complicado. De início foi mais fácil resistir, né? E bate aquela curiosidade, né? Se a pessoa respondeu a mensagem que estava esperando, dá uma olhadinha numa rede social ou outra. E eu não resisti, né? Eu não resisti. A ideia ela foi muito interessante e deveria ser colocada em prática não só em um momento, mas em todos. Porque a gente senta, às vezes senta um em cada canto, um está no celular falando com um amigo, o outro está jogando, aquela conversa, aquele bate-papo nosso do dia a dia acaba não acontecendo. Sem o celular realmente surgiu vários assuntos, né, Gatinha? Podemos
conversar bastante. Não sentimos sequer a falta dele. Tivemos assunto assim de sobra. Já fui até convidado para viajar. A gente pode tentar deixar o celular de lado. Dá para fazer um esforço, né? Dá para fazer um esforço. Olha que legal isso. Eu trouxe aqui um modelinho de caixinha. Uma caixinha de sapato. Eu estava conversando com a Aline, falando como é que a gente poderia, né, receber os amigos aqui em casa e ter mais tempo de conversa, ao invés de ficar pensando na selfie, na foto. Ou a Sofia já tem tablet agora, um tabletzinho pequenininho, que na verdade é só uma coisinha da Bíblia que ela usa lá. Mas enfim, como que a gente poderia promover isso dentro da nossa casa? Daí eu peguei uma caixinha e falei, mas eu gostaria de dar uma ideia para as pessoas lá na igreja do nome dessa caixinha. E aí eu comecei a procurar uma ideia e daqui, de repente eu achei essa. Eu falei, tá aqui o nome. Converse. Cara, é a caixinha da conversa. Então assim, na hora do almoço, a gente vai ter a caixinha da conversa. Que é o quê? Vamos botar essa caixinha aqui e dizer, filha, agora é hora do almoço. A caixinha da conversa está aqui, bem pertinho. Coloca aqui dentro do celular, coloca aqui dentro do teu iPad, vamos deixar aqui. De repente, para quem gosta de ser um pouco mais criativo, faz dessa caixinha uma forma de carregador. Porque o cara já vai botar ali, já vai ficar carregando, já vai ser até mais legal, mais interessante. Algo bem simples e que talvez pode começar a ser um gatilho de mudança na sua casa. Vamos orar? Vamos orar. Fique de pé, por favor. Vamos orar por você. Vamos orar pelo seu filho. O nosso futuro. Vamos orar ao Espírito de Deus, que nos faça ser homens de verdade, mulheres de verdade, pais de verdade, mães de verdade, que entendem que o amor não é permissivo, mas que quem ama, cuida. Feche teus olhos, Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, porque os nossos corações se abrem mais uma vez para ser mudado, para ser transformado, Senhor. Obrigado pelo convívio aqui com meus irmãos, porque é onde conseguimos perceber o quanto precisamos de mudança. E nós viemos e estamos aqui porque queremos mudar, porque queremos ser um pouco melhor, Deus. Então, vem sobre nós, Santo Espírito, e nos traga um entendimento. Produza em nós o posicionamento que Tu espera de nós, as responsabilidades que Tu espera de nós, para criarmos os nossos filhos como flecha, criarmos os nossos filhos com um propósito, criarmos os nossos filhos para a louvor e glória do Teu nome, porque eles são herança Tua, Senhor, eles são Teus, e nós somos parceiros, e nós dizemos a Ti, pode contar conosco, Senhor, nesses novos desafios, pode contar conosco, porque nós cuidaremos da nossa família, nós cuidaremos dos nossos filhos, nós projetaremos a vida deles, Pai, para o louvor e glória do Teu nome. A todas as crianças, Pai, todos os jovens, adolescentes, filhos maduros, que eles consigam entender isso também e se posicionar em obediência aos seus pais, em cuidado, em temor à Tua palavra, Pai. Nós pedimos a Ti no nome do Teu Filho Jesus Cristo nessa noite. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, querida igreja.